Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje com uma atividade um pouco diferente, recebendo o nosso amigo Hélio Ribeiro, que é um trabalhador espírita do Rio de Janeiro, fundador do Grupo de Apoio ao Menor de Cassiné, do Casa Batuíra, situado ali em São Gonçalo. Nosso amigo já de longa data, porque já está virando quase nosso trabalhador aqui fixo do mês de dezembro, né? Já nos visita há alguns anos, sempre nos trazendo muitas reflexões. O Hélio também é autor de vários livros, a renda toda revertida à casa, ao grupo de apoio, então que a gente possa contribuir também com esses irmãos lá do Rio, que também precisam desse apoio. E hoje vai nos trazer reflexões acerca da nossa querida Ivone Pereira, também autora de várias obras espíritas. E eu gostaria de agradecer aos nossos amigos ali de Farroupilha, do Luz e Verdade, que sempre nos escolhem também para que a gente faça parte desse círculo aqui, hoje representado pela Joyce, o Paulinho, a Rossana, que são nossos amigos aqui da Serra Gaúcha, que nos participam sempre com essa bela explanação do Hélio. Então, convido a todos aqui que a gente possa ter uma ótima tarde de trabalho aqui no Jesus de Nazaré. Hélio, é contigo. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. Vamos fazer a prece inicial, então, por favor. Médico Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, viemos nesta Tua casa para receber a dose do remédio que verte do mundo espiritual a nosso favor nessa hora. Auxilia-nos, Senhor. Ampara-nos. Abençoa-nos para que possamos suportar com dignidade as provas que nos visitam. Muito obrigado, Médico Jesus, Senhor nosso, por esse momento de tratamento espiritual em Tua casa e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, hoje o tema que nos traz a essa casa, e nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui, envolve uma figura que nos traz reflexões valiosas quando o assunto é a doutrina espírita levada a sério. O estudo da doutrina espírita com afinco, com dedicação, com entrega. A prática espírita de corpo e alma. Vamos falar da Dona Ivone do Amaral Pereira e a sua ligação com o Senhor Jesus. Iniciamos lembrando que na última existência na Terra, ela voltou em 24 de dezembro do ano de 1900. Veio com sério compromisso. Veio com a ferramenta da mediunidade em diversas facetas, com diversas oportunidades mediúnicas de servir. Porque mediunidade não é castigo nem prêmio, é oportunidade de trabalho. E ela, a Dona Ivone do Amaral Pereira, veio com um leque de oportunidades de trabalho. Ela ouvia, via, sentia e conversava com os espíritos. Os espíritos são gente como a gente, exatamente iguais a nós, fora do corpo físico. Ela também tinha a oportunidade mediúnica de sair do corpo físico consciente. E com isso, ela teve muitas experiências que relatou
em 2 livros onde ela fala dela, nessa atual existência. Mas antes de ser Ivone, ou de estar na Terra como Ivone, ela passou pela prova difícil do dinheiro e do poder. Ela foi amiga pessoal de Catarina de Médicis, a rainha-mãe, aonde, através do seu poder, da sua influência, ela que governava a França num período difícil da história, aonde a intolerância religiosa culminou na matança de 3 milhões de protestantes, no ano de 1517. O período em que ela, como sobrinha do Papa, a pedido do Papa, resolveu colocar um freio na expansão protestante que vinha da Suíça, vinha da Alemanha, através de Martinho Lutero e João Calvino. E as igrejas protestantes se multiplicavam no reino da França, fazendo com que ela organizasse um plano para que pudesse acontecer a extinção na raiz da ideação protestante em solo francês. Isso fez com que até hoje a vertente do cristianismo conhecida pelo protestantismo tivesse poucos adeptos em solo francês. Houve um trauma muito grande com o que ocorreu. E a Dona Ivone, na personalidade de Ruth Caroline de La Chapelle, ela assumiu o nome da prima, que era uma nobre francesa, que estava muito doente e que veio a falecer, mas antes combinou com ela, para vingar a morte da família que foi executada por ser protestante, ela assumiu o nome da prima, Berthe de Somerville. E com a sua carruagem de Berthe de Somerville, ela se apresentou no Palácio do Louvre, hoje museu. Naquela época era a sede do reinado aonde vivia o rei, que era filho de Catarina de Médicis, que havia nascido na Itália, mas aos 12 anos chegou em Nice, um porto na cidade da França, da nação francesa, e ali ela foi até Paris, onde casou com o rei. Deu 5 filhos ao rei e uma filha. E com a morte do rei, os filhos foram assumindo, 2 assassinados, ela estava no 3º filho, rei, e com isso aconteceu um episódio muito triste da história, que foi conhecido como a Noite de São Bartolomeu, porque aconteceu no dia dedicado ao santo católico Bartolomeu, 24 de agosto. Ivone, na personalidade de Berthe de Somerville, era amiga íntima de Catarina e organizou a lista de protestantes proeminentes em Paris e na França que deveriam morrer. Trazia já essa grande dívida por ter sido responsável pela morte direta de muitas pessoas. Aliado a isso, ela havia cometido suicídio por algumas vezes. Saiu pela porta falsa do suicídio, pensando que iria resolver o problema. Porque, na verdade, o suicida não quer a morte, quer resolver o problema. E com isso, ela pensava que fosse resolver os problemas
que estavam lhe afligindo e cometeu o suicídio. Indo naturalmente, primeiro acordando viva, vendo que foi tudo em vão, e, por consequência natural do ato praticado, foi parar em um local no mundo espiritual conhecido como o Vale dos Suicidas, aonde pagou pelo erro cometido de ter tirado a própria vida. A ideação suicida tem diversos fatores. São diversos meios e modos através do qual nós somos assediados com ideias suicidas que nos rondam. Mas a grande maioria das vezes existe um componente obsessivo que faz com que nós, fragilizados, comecemos a ceder a propostas mentais que são formuladas pelos nossos cobradores espirituais e que indicam o suicídio como única saída para a situação, muitas vezes vergonhosa, vexatória, desesperadora, em que estamos envolvidos. Mesmo para alguns que já têm o conhecimento de que tudo passa, só o amor de Deus é eterno, tudo passa. Muitos, impulsionados pelo comando mental do cobrador espiritual, do obsessor, se deixa envolver nessa trama infeliz e, num ato impensado, sai da terra pela porta falsa do suicídio. A Dona Ivone, por algumas vezes, cometeu o ato, descobriu-se viva e em um local de muita dor. Devido a isso, quando estava no mundo espiritual, para programar o seu retorno à Terra, que a grande maioria de nós participa da programação reencarnatória. Tal qual, quando nós vamos fazer uma viagem de longo curso e vamos arrumar as malas. E de acordo com o clima, as atividades que vamos exercer para onde iremos, nós vamos selecionar o que nós vamos levar nas malas, para um bom desempenho, uma boa estadia, para onde quer que estejamos indo. Espiritualmente falando, aqueles que sabem mais que nós, aqueles que são os nossos amigos espirituais, e o professor Allan Kardec, no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, na prece ao anjo de guarda e aos espíritos protetores, ele escreve que, além do anjo de guarda, que é um espírito bem superior a nós, todos nós temos. O professor Allan Kardec escreve: todos nós temos espíritos protetores, amigos, que velam por nós, que querem o nosso bem, que estão torcendo para que o nosso novo mergulho na carne, através do processo natural da reencarnação, seja coroado de êxitos. Então, dessa forma, é feito a programação. E eles apresentam uma lista de pequenos e grandes desafios, defeitos que nós carregamos, e nós devemos escolher alguns deles para superá-los, enfrentá-los. E como Deus não dá o frio maior do que a coberta, às vezes a gente esquece de usar a coberta e acorda de noite com frio. Vocês não que são daqui,
Eu fui fazer isso ontem, dei com os burros na água, porque caiu gelo dentro do quarto. Eu sei de onde eles arrumaram, mas tinha gelo em pedaços, né? Mas nunca mais eu faço isso, né? E nós, às vezes, impulsionados, né, a gente quer superar a maior quantidade possível de defeitos e apresentar uma lista de 10, e a gente fica animado, escolhe 5, e o amigo espiritual fala assim: é muito, vai devagar, não se anima não, não passa primeiro e vai direto, que não é tração nas 4 rodas não, vai devagar. Não, eu consigo superar. Olha aí, coisa fácil. Vaidade, orgulho, prepotência, gula, tudo isso eu vou conseguir superar. Vai devagar. E a gente fica um pouco chateado. E o que o senhor sugere? 3. 3! Eu vou voltar na Terra para lutar contra 3 defeitos, 3 dificuldades espirituais minhas? É pouco. Não é não. Reencarnamos. Chegamos na Terra. Tomamos consciência de nós. E nos pegamos dizendo assim: eu não escolhi essa prova para mim. Eu não escolhi isso. Eu deveria ter misturado Coca-Cola com Fanta no mundo espiritual para escolher essas provas. Queria 5, ficou com 3 e está reclamando. Então, nós temos condições de superar. Quando conhecemos a doutrina espírita, nos é dada a oportunidade de conhecer um roteiro maravilhoso que vai facilitar a superação desses 3 da lista de 10. Mas cabe a nós aceitar ou não o roteiro. Cabe a nós deixar o ensinamento espírita entrar em nós ou não. Porque é muito fácil vir à casa espírita. É muito fácil frequentar, esquentar o banco durante 20 e 30 anos. Difícil é permitir que o ensinamento entre em nós e que faça maravilhas em nós. Porque lá, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele escreve: quem conhece Jesus, nova criatura é. Quem conhece Jesus pela ótica, pelas lentes espíritas, tem uma oportunidade maravilhosa de, sabendo da lei de causa e efeito, sabendo da lei da reencarnação, da lei de ação e reação, nós temos uma oportunidade maravilhosa de nos superarmos, de vencer a nós próprios. Porque nós é que somos os maiores sabotadores nossos, em especial quando o assunto é a luz que liberta. Porque permanecer na sombra da ignorância do não saber é cômodo e confortável. Mas aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Nunca podemos alegar que não sabíamos que isso era errado, porque em nossa consciência nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos separar o errado do certo, e quando conhecemos das leis naturais que a doutrina espírita fala, e essa casa tem uma belíssima folha de serviços a essa comunidade, com os cursos que ela oferece, com centenas de alunos que vêm aqui para conhecer da verdade que liberta, mas alguns, não aqui na cidade onde eu nasci, Niterói, no estado do Rio, quando começa a perceber que a proposta espírita é séria, isso não é para mim não. Isso é muito sério. Está transferindo para mim a responsabilidade do meu futuro espiritual. Eu que tenho que mudar e não outro. Eu que tenho que aceitar as leis verdadeiras e me tornar
mais caridoso, mais solidário, mais fraterno. Isso, para muitas pessoas, é algo muito sério. E alguns, que eu já tive à frente algumas turmas de iniciação ao estudo da doutrina espírita, e que depois de 6 meses, que lá esse curso é antes do ESD, é uma prévia, 6 meses, para ver se é aquilo mesmo que a pessoa quer. Depois de 6 meses, a pessoa não faz a rematrícula, não vai para o ESD. E lá na minha cidade que eu nasci, Niterói, tem uma avenida muito grande, onde até as pedras se encontram. É a Avenida Hernani do Amaral Peixoto, que é paralela à rua onde fica a Casa Espírita, onde eu estive como facilitador de grupos de estudo. E aí encontrava aquela pessoa que não fez a rematrícula e que sumiu. E aí estava na mesma calçada, a pessoa, quando me via, parava numa vitrine da São João. Lá não tem São João, lá tem outras. Ficava parado olhando assim fixamente para um bronzeador, como fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu encostava do lado e falava assim: me abandonou, né? Aí a pessoa perdia o sangue. Não, seu Hélio, é porque algumas tinham coragem de falar. Aquilo ficou muito sério para mim. Mas eu vou voltar. Quando eu estiver bem velhinho, não tiver nada para fazer, eu volto. Será que vai dar tempo? Dá tempo de quê? De você conhecer a verdade e se libertar. Será que o seu processo de libertação vai ser igual à sua idade física, o estágio que você vai ter na Terra? Ou seria melhor você voltar logo? Tem vagas ainda. Alguns voltavam, outros não. Porque a doutrina espírita é muito séria. O que é ensinado aqui é uma proposta de uma nova vida, da gente se reescrever, de nós termos uma oportunidade maravilhosa de nos tornarmos útil ao próximo, de sair da ilha em que estamos isolados. Eu, os meus problemas, os problemas dos meus, e passa a vida nisso, rodando em torno daquela ilha do desenho animado, que tem um coqueiro e a gente andando em volta. O mar imenso e a gente ali. Por quê? Porque não conseguiu escolher o conhecimento da verdade. E Jesus falou que a verdade liberta. Então, com a Dona Ivone foi assim. Ela havia errado, porque não honrou a família. Numa existência anti-Ivone, ela traiu o marido, abandonou o marido e a filhinha e fugiu com o amante. Antes, havia se arrojado em um rio, em Moscou, assim como também se arrojado em um precipício na Normandia da França. Então, o convite suicida estava dentro dela. Ela precisava de freios. De forma natural, ela precisava de freios para não entrar no círculo mental dos pensamentos suicidas. E aí, ela, depois de ver, através de um telão, a sua existência anterior, as outras existências, foi apresentado a ela a lista dos itens que ela deveria superar. E ela tomou a iniciativa de pedir: não quero ter família, não quero casar, não quero ter filhos, não quero ter alegria de ter alguém ao meu lado porque não honrei a família. Não quero ter posses, porque eu com dinheiro me afundei. Não quero ter uma casa, não quero ter um teto. Quero viver de favor na casa
de irmãos. E o amigo espiritual anotando tudo o que ela queria, para depois analisar, contemporizar, para ver até onde ela iria suportar. Não quero ter dinheiro. Poder e dinheiro, essa mistura explosiva. Não deu certo, não vai dar certo de novo, não quero. E com isso, ela escolheu as linhas mestras. O que você acha? Falou com o benfeitor. Ele falou, a proposta é boa. Vou lhe dizer o que eu tenho para lhe oferecer, para que você possa superar esses obstáculos que você precisa superar. Tu conhecerás a doutrina espírita, um roteiro libertador de consciências. Tu serás médium e, através da mediunidade, irás servir. Antes de pensar nas suas necessidades, no seu pensamento virá suprir a necessidade do próximo. Trabalharás incansavelmente na diminuição da dor do próximo. Sairá de si. E traz um compromisso importantíssimo. Através de você, da sua mediunidade, um livro será publicado, traduzido em outras línguas, e o alerta contra o suicídio chegará no mundo. Memórias de um Suicida é o nome do livro. Será ditado por um companheiro de língua portuguesa que cometeu o suicídio. Aceita? Aceito. Não vou dizer que tem um contrato reencarnatório com testemunhas, que depois vai para o cartório, para o registro. Não, mas fica aqui, ó. Gravado aqui o compromisso reencarnatório. Voltou à Terra, porque o compromisso dela era com Jesus, e ela pediu, posso voltar na véspera de Natal, para nunca esquecer que Jesus é o norte da minha bússola? Pode. Veio à Terra 24 de dezembro do ano de 1900, uma cidade pequenina, no centro-sul fluminense, na fronteira com Minas Gerais. Se você espirrar, você cai em Minas. Bem pertinho. E ali, ela conheceu a doutrina espírita. Aos 5 anos já via espíritos. Aos 12 anos ganhou do pai o Evangelho e o livro dos Espíritos. E começou a trabalhar mediunicamente muito cedo. Trabalhou durante 54 anos como médium. Mediunidade exercida com Jesus. Lidou com espíritos cobradores, espíritos obsessores, alguns duríssimos, que falavam através dela, com quem ela falava também fora do corpo físico, nos diversos atendimentos que fazia. E no livro que ela escreveu sobre a mediunidade dela própria, ela diz que lidei 54 anos com obsessores. Só tenho amigos nesse meio. Não tenho um inimigo. É uma maneira diferente de ver o cobrador, que sempre tem uma razão na sua cobrança. Só lhe falta conhecer as vantagens do perdão, as vantagens da luz. O compromisso com de Dona Ivone com Jesus foi tão grandioso que em suas obras ela escrevia sempre nos capítulos uma passagem do Evangelho, antes de adentrar em outros assuntos. Ela se apiedava da dor das pessoas que iam a ela. Uma vez, ela morando em Lavras, sul de Minas Gerais, trabalhando no Centro Espírita de Lavras, estava na hora de fechar a porta
para dar início à reunião mediúnica, chega um pai com um menino no colo, desacordado. E o pai diz assim: já fui em todos os lugares, ninguém consegue descobrir o que o meu filho tem. O último médico que eu fui disse-me para que eu viesse aqui para, quem sabe, tratá-lo espiritualmente. Dona Ivone se apiedou. Falou com o presidente do centro. Fizeram o passe no menino. Pediram para que o pai e o filho ficassem no salão lendo o evangelho. Vários espíritos se comunicaram, cobradores do menino. Ao final, ela se colocou ao dispor do Dr. Bezerra de Menezes, que escreveu uma orientação. O menino não falava, o menino não ouvia, aparentemente não ouvia, o menino não andava. E Dr. Bezerra escreve assim: trata-se de um caso simples de obsessão. Eu fico imaginando os casos graves no olhar dele. E recomendamos passes diários na casa espírita. Os médiuns se organizem para todo dia no mesmo horário ter um passe para ele. Frequência à casa espírita com regularidade e passes antes da reunião mediúnica por médiuns psicofônicos para formar o link e com isso ter o atendimento aos espíritos. Depois de 3 meses de tratamento, estava o pai e a mãe em casa tomando café quando o menino levanta e vai andando e pede café. Os pais ficam admirados e ele diz: eu ouvia tudo, mas não conseguia falar. Um caso de obsessão. Muitos doentes batiam a porta dela. Muitos pedindo o receituário mediúnico que o Dr. Bezerra de Menezes escrevia através dela. A vida dela era cuidar de doentes. Jesus também. Durante toda a sua existência, ele cuidou de doentes. No livro Vivendo em Torno de Jesus, de Amália Rodrigues, Amália conta que em torno de Jesus sempre tinha paralíticos, cegos, dementados mentais. Era a companhia de Jesus. E Jesus os curava sem cessar. Piedosamente atendia. Mas nós sabemos que nós escolhemos provas ou expiações antes de vir à Terra. E a prova tem um momento que acaba. Tem um momento limite dela. Jesus, que conhece todos nós pelo nome, sabe de nossa história pessoal, porque ele é o bom pastor, que conhece todas as suas ovelhas uma a uma, sabe da nossa dor. Quando ele estava na terra, ele foi atrás de um homem que era paralítico da cintura para baixo. O homem vivia na beira de uma piscina, a piscina de Siloé, que segundo se dizia à época, de quando em vez um anjo vinha do céu, mexia as águas, e quando as águas se mexiam, o doente que era jogado na água ficava curado. Mas ele não tinha ninguém por ele. Ninguém o empurrava. E ele ficava ali, esperando a misericórdia de alguém que tivesse pena dele para jogá-lo na água. Jesus vai ao encontro dele para falar sobre cura. Vamos ver um pedaço de uma cena da série The Chosen, que está disponível no YouTube, um Jesus mais humanizado, do encontro dele com esse enfermo. Toda essa confusão por causa disso? Um Mickey V enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo.
É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas. Mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca.
Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. A pergunta do Senhor Jesus é: queremos a cura? A cura espiritual que vem através do conhecimento da proposta espírita. Queremos ou não? Queremos deixar o Espiritismo entrar em nós e fazer maravilhas? Ou preferimos a dor? Preferimos a tristeza? A alegria da cura daquele homem pode visitar a nossa alma. Nós estamos na casa de Jesus de Nazaré. E a pergunta é: queremos ser curados? Ele está ao nosso dispor. Através dos trabalhadores espirituais, incansáveis dessa casa, a pergunta é feita todas as vezes que entramos aqui: o que viestes aqui buscar? Queres a cura real? A resposta é só nossa. Aquele que quiser pode levantar e andar, porque o Senhor Jesus pode tudo. Quando a tristeza quiser armar barracas de vitória em teu coração e em teu pensamento, lembra de Jesus. Pensa em Jesus. E mostra para a dona Tristeza que no seu coração não tem lugar para ela. Porque no seu coração está Jesus vivo, como sempre esteve no coração de Dona Ivone Pereira. Que possamos vivenciar a mensagem de Jesus. E no ano que vem, sermos criaturas novas, prontas para estender as mãos e socorrer em nome dele. Nossa casa espírita está localizada, Casa de Batuíra, em um bolsão de miséria no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. É o segundo maior município do estado, 1.100.000 habitantes. Lá existe muita miséria, muita tristeza. A casa espírita foi construída há 36 anos atrás na localidade, na comunidade miserável. E ali ela é um posto de socorro para aquela comunidade. Famílias são inscritas, visitadas e ficam na fila de espera, que só podemos atender 80 famílias, que durante 5 anos participam de um programa de uma vida melhor, para que possam se capacitar para o mercado de trabalho e terem, com o seu suor, o seu salário e colocarem o pão na mesa. As crianças dessas famílias, no máximo 100, de 2 a 14 anos, ficam conosco de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde, para participar de um programa de segurança alimentar, para não morrerem de fome. Muitos não conheciam garfo. Muitos não conheciam o vaso sanitário. Muitos só tomam banho em nossa casa. Na manutenção do trabalho realizado pela nossa Casa de Batuíra, não temos nenhuma verba pública. Vivemos da caridade do povo. E, por onde eu vou, eu peço a autorização da Casa Espírita para trazer livros para serem vendidos. E, através dos recursos advindos desses livros, nós honramos com o compromisso de dar 3 refeições às crianças
de pagar salário dos funcionários, todos os encargos em dia, porque Deus socorre sempre. Deus não dorme. Trouxemos alguns livros. A casa, para nossa alegria, tem também livros nossos, né? Então vamos apresentar alguns. Esse livro, A Maçã Amarela, o primeiro livro que o espírito Carl Smith escreveu, e tem histórias infantis com um fundo moral para a criança que vive dentro de nós e para aquele espírito que passa pelo estágio infantil. São lições de vida. Valorizar o que temos fala sobre o desapego que nós devemos ter a tudo aquilo que vai ficar. Não vamos levar nada, só o bem que a gente faz. Esse é o assunto. João e a Perna de Pau é o lançamento, conta a história de um menino que teve uma perna amputada e precisava de uma prótese. Fala da inclusão social de criança com necessidades. Orientações espirituais sobre a dependência química. Fala sobre o lado espiritual da escravidão, chamada dependência química. Espíritos benfeitores escrevem sobre a problemática espiritual que envolve essa escravidão, que é a dependência química. E Educação para um Mundo Melhor fala sobre a missão dos pais. O professor Allan Kardec pergunta aos espíritos: é a missão ser pai e ser mãe na Terra? E os espíritos respondem que sim. O livro traz apontamentos sobre isso. Quem quiser e puder, eu estarei aqui à mesa para autógrafos, dedicatórias. A contribuição é de R$25. Quem não puder, o seu abraço vai me dar forças para, junto com a minha equipe que ficou lá em São Gonçalo, por mais um ano, manter o trabalho da Casa de Batuíra. Que Deus abençoe abundantemente a sua casa, a sua família. Que Deus proteja a sua casa livre do mal. Que Deus te dê um ano novo, repleto de paz. Muito obrigado. Devolvo a palavra à nossa irmã presidente para o encerramento. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao Hélio por sempre nos trazer essas palavras de consolo e nos trazer a seriedade do Espiritismo, né? É o que a gente pratica aqui nesta casa. Já aproveitando para convidar a todos, março nós temos turmas aí de estudos iniciando e várias turmas com muita vaga. Temos muitos grupos de estudos, né? Agradeço novamente a presença de vocês, fico muito feliz que no dia 30 de dezembro nós temos a casa cheia para prestigiar aqui o nosso amigo e para que a gente tenha um ano novo maravilhoso através dos ensinamentos de Jesus. Então convido a todos a nossa prece de encerramento e os nossos irmãos para que apliquem agora o passe. E assim, amparados por essas palavras do nosso amigo, intuídos por Jesus, pedimos aos nossos amigos espirituais, aos nossos protetores, mentores que nos acompanham desde o nosso nascimento, que possamos elevar os nossos pensamentos e que assim, com um coração cheio de amor, de caridade, de benevolência, possamos estender os ensinamentos hoje oferecidos nesta casa de Jesus a maior número de pessoas possíveis. Que possamos levar essas bênçãos hoje recebidas aqui aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, à sociedade, para que assim juntos possamos construir um mundo melhor, um mundo que ruma à regeneração. Que o Pai, que nos ampara todos os dias e nunca nos abandona, siga conosco hoje e por todo sempre, e que assim seja. Muito obrigado.